E neste Jornal de Domingo, para percebermos o alcance desta cimeira da União Africana, sigo agora até Durban, na África do Sul, ao encontro de Carlos Lopes, alto representante da Comissão Africana. Muito boa noite, Sr. Doutor, obrigado pela sua disponibilidade. Nós ouvimos o Presidente da República a sublinhar a cooperação para a aquisição das vacinas, visto que neste momento a grande prioridade do continente africano e também a nível mundial é vacinar toda a população. O senhor acredita que há esta vontade internacional da cooperação para que aqui em África nós tenhamos uma vacinação em massa para, primeiro, livrarmos da Covid e, segundo, retomarmos o crescimento económico? Bom, em relação à questão sanitária, de facto existe esse esforço para ter uma vacina que poderia ser distribuída de forma universal. O esforço é liderado pela Organização Mundial de Saúde, é o famoso projeto COVAX. O que acontece é que esse projeto COVAX acaba por depender das contribuições dos países mais ricos e eles todos prometem, de facto, contribuir e estão a contribuir, só que ao mesmo tempo negociam com as mesmas produtoras das vacinas contratos preferenciais mais bem pagos que fazem com que o COVAX fique na fila em último lugar. E, portanto, nós temos previsões, segundo várias projeções de cientistas e analistas, de que a maior parte da população africana só terá acesso à vacina em 2023. Isto porque nós precisamos de vacinar para ter imunidade de grupo cerca de 700 milhões de africanos. E tudo o que o COVAX vai poder assumir é à volta de 200 milhões. E, portanto, nós temos, de facto, uma promessa que muito dificilmente será realizada nos tempos necessários. Isto é uma má notícia para os países africanos. Evidentemente. Dizia-lhe que isto é uma má notícia para os países africanos. É uma má notícia, mas é realista, porque nós fazemos nestas cimeiras e em muitas outras circunstâncias declarações que são muito otimistas, mas na realidade depois acabam por não se verificar, porque a tradição é de que todos os vários projetos, iniciativas que dependem da cooperação internacional contam sempre com muitas promessas e que não são seguidas necessariamente de efetivação nos montantes e nas necessidades que são normalmente designadas. E isso também é verdade para a questão económica. Falando da economia, que pressões neste momento é colocada sobre o continente africano neste momento pandémico de grandes preocupações económicas, enfim? Bom, toda a gente fala da dívida. De facto, a dívida é uma questão importante. Nós temos um aumento do rácio da dívida em relação ao tamanho das economias, o PIB, que passou mais ou menos de 50% antes da pandemia para cerca de 60% neste momento. O que as pessoas não dizem é que este rácio da dívida é um dos mais baixos do mundo e que o problema da dívida pública não é um problema africano, é um problema mundial. O Fundo Monetário Internacional está a analisar como é que se deve reestruturar as dívidas públicas, porque todas elas estão a ser estimuladas com medidas macroeconómicas pouco ortodoxas, que fazem com que haja um crescimento exponencial das dívidas públicas. Acontece que, em relação à África, nós não temos os estímulos que as economias preferenciais em relação, digamos, aos mercados têm. E o que é que acaba por acontecer? É o paradoxo. É que as economias que estão mais fragilizadas são as que estão a receber menos dívida pública e estão a ser, apesar disso, consideradas como estando em crise. E as economias que são mais favorecidas, mais ricas, estão a receber aumentos significativos da dívida pública, mas é considerado normal.